Nós gostaríamos de fazer um media training mais explicativo para vocês, mas aqui nós não temos tempo, nós precisaríamos de um outro encontro para isso. Aqui a questão da produção de fotografia. Está aqui o Sérgio, né, Sérgio? A dificuldade que a gente tem para fotografar um evento, principalmente quando tem garrafa de cerveja na mesa, copo. Não que o rotariano não beba, o rotariano bebe, mas não precisa divulgar, né? Não precisa divulgar que bebe. Né? Todos nós tomamos uma nossa cervejinha, mas não precisa sair na foto a garrafa de cerveja. Tem um aspecto que eu gosto de alertar. Quando nós publicamos as fotos dos nossos projetos, sempre aparece assim, foto de uma festiva, né? Então entregou um projeto para uma PAI, para uma escola, então aquilo está sempre em festa, sempre em festa. A minha sugestão é que vocês trabalhem com o antes e o depois. Então, vão reformar o Marco Rotário, vão revitalizar o Marco Rotário. Fotografa como estava lá, tudo pichado, mato, né? Fotografa. E depois fotografa como ele ficou. Vai entregar qualquer projeto para uma PAI, vai instalar uma cozinha, um berçário, fotografa como era. E fotografa depois. Então, na hora que vocês forem fazer qualquer comunicado à comunidade, o Rotary tal entregou tal projeto, não precisa ficar explicando muito. Olha, era assim e o Rotary trabalhou e está entregando assim. Então, essa é a minha sugestão em relação à fotografia. Aqui aquelas famosas perguntinhas, né? Que a gente às vezes não manda notícia nem para a governadora, nem para o Brasil Rotário, nem para o jornal local, porque a gente não sabe escrever. Não sabe contar a historinha do projeto. A historinha do projeto é assim. Você responde quem, o que, onde, quando e por quê. 2 linhas de cada. Conta tudo. Aí, lógico que se o jornalista se interessar, ele vai entrar em contato, vai pedir maiores detalhes. Isso aqui é básico e a gente conta a história de qualquer coisa. Aqui, nós gostamos de fazer muito uma oficina. Nós não vamos fazer uma oficina aqui, mas eu quero dizer da diferença de você preparar uma notícia para um jornal local e uma notícia para um Brasil Rotário. Qual é a diferença? É o direcionamento. Qual? O direcionamento. O objetivo da informação No Brasil inteiro. Vejam a diferença de uma notícia para um jornal local. Ou o Rotary Clube de Duque de Caxias conseguiu fazer 32 títulos porreiros esse ano. 32, governador. Tá? Aí ele publica no jornal local. Não sai. Não sai. Porque eles não entendem o que significa. Qual é a importância dessa informação para um jornal local? Nenhuma. Aí a gente reclama que o jornal não publica as notícias do Rotary. Mas será que nós estamos mandando a notícia certa para o veículo certo? Não. Então é um alerta para nós selecionarmos o tipo de notícia. Agora, no Brasil Rotário já é importante. Aí já pode, aquela coluna de todos os clubes que tem na revista, já é importante dizer, tá? Dos 32 porreiros que somaram X de contribuições à Fundação Rotário. Então é isso que às vezes a gente reclama aqui. A mídia não apoia o Rotary. É porque o Rotary não sabe conversar com a mídia também. Aqui nós vamos falar de mídia social. Por que falar de mídia social?
Porque ainda nós estamos gastando tempo e dinheiro fazendo nossos boletins de clube. O que tem no nosso boletim de clube? Tem a mensagem da governadora, a mensagem do presidente do Rotary Internacional, que já sai na revista Brasil Rotary e na carta mensal. Aí a gente não tem assunto, então a gente põe no boletim do clube. Aí os aniversários, que já foram falados na reunião pelo protocolo, mas a gente não pretende, é bom fazer um planejamento para ter um site. Por quê? O mundo hoje é digital. O nosso foco é nos jovens. Rotaract, que são o futuro do Rotary, né? Os profissionais mais jovens. Então nós não podemos fugir de mídia social, né? E entre as mídias sociais, eu aqui fico com o Facebook. Tá? Quem é que tem perfil de Facebook aqui? Tem bastante, tá bom. Então vejam, ontem eu fiz uma atualizaçãozinha. Nós temos 955 milhões de usuários. Só no Brasil são 46 milhões. Acima de 45 anos, que representam 46%. Então, esse mito que pessoas só jovens que têm perfil no Facebook, está aqui desmentido. E é exatamente essa faixa etária que é o nosso foco. Que são jovens profissionais que já saíram daquela fase assim, de recém-formados, que não tem dinheiro para pagar a per capita, né? Então, essa aqui é uma faixa ideal para a gente, né? Se vocês tiverem um perfil no Facebook e publicarem no seu perfil pessoal, não no perfil do clube, se publicar no perfil do clube, fica girando só o quê? Entre os rotarianos. Agora, se publicar na sua página pessoal, vai atingir os seus amigos, o público externo. Então é isso aí que se vai se transformar em rede. Nós temos duas grandes novidades aqui. É o Rotary Showcase, que é onde os clubes podem postar todos os seus projetos. Os projetos que foram apresentados aqui, eles podem ser postados no Rotary Showcase. E o site da Polio. Esse site da Polio, ele ainda está em inglês, mas brevemente ele vem em português. Quando nós falamos de mídia, tanto mídia tradicional, como mídia digital, como mídia espontânea, a gente tem que pesquisar o público-alvo, né? Escolher um veículo, um jornal, um rádio, uma televisão, de acordo com o público que a gente quer atingir, tá? Preferimos usar os veículos de massa, ou seja, aqueles que atingem o maior público, e ter frequência de comunicação, que é uma das coisas mais difíceis de nós fazermos. Primeiro, porque nós não temos dinheiro, tá? E segundo, que a gente não tem o hábito. Então a gente acha assim, que anunciar no mês de fevereiro, que é o mês do aniversário do Rotary, está tudo resolvido. Ou então no mês de julho, que é o mês das posses, também está tudo resolvido. Então nós podemos nos aproximar assim das TVs comunitárias, tá? Que elas têm um espaço para os nossos projetos. As emissoras de rádio também têm um espaço. Todo veículo ele tem um espaço que ele pode ceder para a divulgação dos nossos projetos. Então, se for muito difícil usar televisão, procure uma rádio. A rádio é um veículo fantástico, tem um alcance enorme. Todo mundo ouve rádio em carro, principalmente. Use o rádio, nós temos materiais fantásticos, prontos, de Humanidade em Ação, que a gente pode acessar do Rotary Internacional e pode adaptar mudando só a assinatura, onde fala lá, rotary.org,
ponha lá, Rotary Clube de Laranjeiras. Tá? Sempre onde aparece Rotary.org, a gente substitui pelo nome do distrito ou pelo nome do clube. Aqui, eu vou pedir ajuda dos companheiros jornalistas que estão aqui. Mas isso aqui é muito importante. Aqui a gente só pode contactar a mídia se a gente tiver histórias interessantes para contar. Tá? Evitar jargão rotário. Sabe falar com o jornalista e começar a falar do IGE, do EGD, do RI? Tá? Aliás, EGD, a gente só usa no papel. Por favor, nunca me chame de EGD Silvia. Porque EGD é uma sigla. Mas a coisa ficou tão vulgarizada que todo mundo fala EGD. Alice, você vai ver quando você for EGD, como vou te chamar, né, Júpiter? É um tal de EGD para cá, EGD para lá. É governador ano tal, ou então ex-governador. Não tem problema chamar de ex-governador, mas não chame de EGD, tá? Aqui aquela historinha que eu falei para vocês. Contem só o que pode ser publicado. Tem um ex-governador que é jornalista, o Márcio Medeiros, ele diz assim: o médico acha que é Deus. O jornalista tem certeza que é. Então tome cuidado com o jornalista. Tá. Aqui. A questão da prestação de contas. Não é só a prestação de contas financeira, olha, o projeto custou tanto, gastou isso. Não. É a prestação de contas. É a prestação de contas do projeto. Porque às vezes a gente tem assim um planejamento fantástico, né? E não consegue executar o projeto por inteiro. E talvez as pessoas fiquem com vergonha de dizer que só conseguiram fazer o projeto pela metade. Mas é importante dizer, nós só conseguimos fazer o projeto pela metade porque faltou isso. Tá? Porque nós não conseguimos buscar profissionais da área que nós precisávamos na comunidade. Tá? Então, essa prestação de contas é a satisfação que nós estamos dando para a comunidade, para os parceiros e para os nossos companheiros. Tá? A questão do protocolo, o protocolo é igual à secretária. Né? A gente vai em qualquer empresa, a secretária é a primeira que nos atende, ou a que atende o telefone. Se ela for gentil e educada, a empresa é maravilhosa. Agora, se ela não atender direitinho, a gente já fica duvidando, né, de como é que vai ser recebida a lei secretária. Né? E eu costumo dizer que o porteiro da fábrica é o cartão de visita da fábrica. É o porteiro. Ele é o primeiro contato que a gente tem numa fábrica. Então, gente, é a questão de protocolo. Então, agora que nós vamos ver a parte mais interessante. Qual que é a imagem que a comunidade tem do Rotary? Nós já vimos através daquela pesquisa, né? Continuamos pessoas caridosas, né? Nas festivas as esposas põem a melhor roupa, joias. E os homens, mas os homens são assim, profissionais muito bem sucedidos, que vivem em festas. Tá? Porque a gente só publicou fotografia das nossas posses até hoje. Só. E nas nossas posses, realmente, nós somos ao cabeleireiro, tá todo mundo de terno e gravata, né? Então, é essa imagem. Né? Nono, você poderia vir dizer, como jornalista, o que é que a imprensa pensa do Rotary e que imagem que ela tem do Rotary?
Bom dia a todos, eu sou o Nuno, eu trabalho na Brasil Rotário. Eu trabalho na Brasil Rotário, sou jornalista, sou redator-chefe da Brasil Rotário. Obrigado, Silvio, obrigado pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho da experiência da gente. Bom, eu vou falar não só como jornalista da Brasil Rotário, mas eu vou falar com a cabeça de um jornalista. A imagem que o jornalista acaba tendo do Rotary é a imagem que o Rotary acaba divulgando dele mesmo. O que a Silvia falou aqui, eu achei, é isso mesmo, eu concordo com tudo. Eu posso, apesar de trabalhar numa revista que é um órgão de comunicação interno do Rotary, a gente recebe muito material que a gente percebe que está sendo encaminhado para a revista e está sendo copiado para jornais, para sites. Então a gente sabe que aquele tipo de material, aquele tipo de abordagem que está indo para os jornais, para as revistas, para emissoras de TV. E o que eu acho que a imprensa, a ideia geral que a imprensa tem do Rotary é uma ideia muito diferente do que eu, trabalhando na Brasil Rotário há tanto tempo, sei que é a imagem real do que o Rotary faz. Porque é isso que você disse, na verdade, a maioria, durante muito tempo, até isso foi uma coisa que a gente levou tempo para mudar essa percepção das pessoas, a maioria das notícias que a gente recebia na revista, na própria revista Brasil Rotário, eram notícias relacionadas a posses, a eventos sociais, a jantares. E essa acaba sendo a imagem que muita gente tem e mantém do Rotary, que a gente sabe, todos nós sabemos que não é. Isso aí é uma parte da convivência do Rotary. O Rotary faz um trabalho sensacional que eu tenho certeza, como jornalista, que interessa a imprensa saber. Então, eu acho que se a imprensa ainda tem essa imagem do rotariano, que muita gente chama até de jantariano, né, por causa dos jantares e dos eventos, eu tenho certeza de que essa é uma percepção que pode, e eu sinto que ela já está mudando em função desse trabalho que é feito de imagem pública, que é muito importante, muito, muito importante. Assim, eu prefiro até continuar nesse raciocínio dizendo que a imagem que a imprensa tem do Rotary e a imagem que a imprensa poderia ter do Rotary mudaria muito se o rotariano divulgasse, focasse objetivamente a comunicação dele no que o Rotary faz. Porque não tem nada mais importante para um jornalista, para um jornal, do que mostrar histórias de vida. O ser humano, a cultura humana é muito baseada nisso. A gente olha para as pessoas, a gente se espelha na vivência das pessoas. E é muito importante para a gente ver a vida de uma pessoa melhorar. E, meu Deus do céu, o Rotary está cheio de projetos e de ações que fazem justamente isso. Então, quando a Silvia fala que uma tática, uma estratégia muito eficiente de falar sobre o que o Rotary faz é mostrar esse antes e o depois, eu pessoalmente acho que esse é o foco, esse é o ponto, essa é a ideia que eu, como colaborador da Brasil Rotário, tento levar sempre às reuniões de pauta, as pautas que eu acabo sugerindo, porque eu acho que é essa transição, essa trajetória, essa história de vida de uma pessoa que entrou em contato com o Rotary, que teve uma possibilidade nova de vida aparecendo pela frente, isso é o que vai interessar ao jornalista. E, para completar, falando disso, eu acho também que assim, a gente vive uma realidade hoje em dia que é uma realidade de muita informação. Tem gente até que está estudando aí o quanto isso está causando de estresse na gente, por essa necessidade de saber das coisas e por esse contato diário que a gente tem com informação. Enfim, isso é inédito. A gente, um ano hoje, acaba tendo acesso a mais informação do que as pessoas tinham a vida inteira há algumas décadas. A gente não precisa ir muito longe, não, no século XX. Então, hoje em dia, para uma informação, a gente está em contato com tanta coisa, uma informação para prender a nossa atenção, ela tem que ser uma coisa, primeiro, muito objetiva. Eu acho que ela tem que ter um conteúdo emocional. Por isso, falar de histórias de vida, de mudanças de trajetórias de vida, é uma coisa tão importante. E se a gente tem o interesse, existe um grande desafio do Rotary pela frente, que é falar com o público mais jovem.
essa garotada, então, é mobilizada por essas duas coisas, objetividade e esse contato emocional. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir refinar essa informação e deixá-la desse jeito, mais próximo que a gente conseguir disso, eu tenho certeza que a mobilização do conteúdo do Rotary pela rede, porque isso é fantástico nos dias de hoje, a gente tem uma rede à disposição em que você coloca uma informação ali e ela vai longe. A gente vê isso na experiência mesmo que a gente tem na Brasil Rotary, com o Facebook, com o Twitter. Eu acho que a gente conseguir esses dois conteúdos, objetividade, esse conteúdo emocional nas notícias, de maneira bastante objetiva, bastante clara, mostrando às pessoas. Eu acho que o foco tem que estar na pessoa beneficiada pelo projeto. Eu tenho certeza que esse reconhecimento da comunidade, do trabalho do Rotary e essa mudança de perspectiva e de visão que a gente quer que as pessoas tenham, essa renovação dessa imagem, eu tenho certeza que ela vai acontecer e não vai levar muito tempo não. Acho que alguns anos disso aí a situação melhora muito.